E seja bem-vindo. Por favor, doutora. Bom dia. Eu queria agradecer o convite e falar um pouco pelo Nordeste, né? Porque o Nordeste, trazer o Nordeste, os dados, as pesquisas e o sotaque, né? Porque, assim, para misturar um pouco, né, nesse plenário, com sotaques tão variados, a gente trazer um pouco, não as populações, mas as mulheres, né? O que acontece com as mulheres. Queria dizer que eu sou médica sanitarista, trabalho há muitos anos com saúde reprodutiva, tenho mestrado e doutorado em demografia, sou uma demógrafa, né? E sou, há muitos anos também, do Comitê Estadual de Mortalidade Materna de Pernambuco. Então, assim, eu queria colocar isso porque, para tirar um pouco, né, esse peso do que se coloca sobre o papel dos demógrafos, como se a demografia fosse uma coisa pesada, fosse uma coisa criada para, de certa forma, defender interesses externos, né? Então, eu defendo interesses do Nordeste, especialmente do meu estado, né, que é Pernambuco. Então, assim, o que é que a gente queria trazer aqui, né? Primeiro, trazer um resultado de uma pesquisa, né? Pesquisa que foi feita em 2010, dados recentes, né? Queria também dizer que, do mesmo jeito que na medicina 5 anos muda tudo, em termos de população e de demografia, 5 e 10 anos, tudo muda. Então, a gente tem um período aqui de 5 anos, que é o período de mudanças, né? E essa pesquisa foi feita com mulheres em 3 capitais nordestinas, em Salvador, Recife e São Luís, né? O que eu vou trazer são alguns dados da pesquisa. Eu pedi para distribuir um resumo executivo, que tem muito mais coisa do que eu vou trazer aqui. E, assim, a situação das mulheres em condições de abortamento no Nordeste, né, resultado do Grave SUS, né? Eu sou da Universidade Federal de Pernambuco e as 3 universidades que fizeram parte dessa pesquisa foi a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal do Maranhão, tá? Então, essa pesquisa os dados que eu vou trazer é parte da pesquisa Mortalidade e Atenção ao Aborto no Nordeste Brasileiro, uma abordagem interdisciplinar e multicêntrica, né, com apoio do DECIT, é financiado pelo CNPq, e com apoio do PPSUS da Bahia e do Maranhão. Então, assim, é um estudo multicêntrico, como eu já falei, com essas três universidades. A coordenação da pesquisa da professora Estela Aquino, da Bahia, e temos coordenadores locais, e isso tudo está no resumo executivo. Eu não vou demorar para que a gente não perca tempo com essa coisa, só quero fortalecer o caráter da pesquisa. Então, qual é a problemática da pesquisa? O aborto é um problema de saúde pública no Brasil e, particularmente, no Nordeste, por causa da elevada ocorrência, né, dos procedimentos inseguros, impacto da mortalidade com elevado potencial de evitabilidade. Então, essas complicações, elas são evitáveis, né? Custos para as mulheres, para a sociedade e para o SUS. A criminalização do aborto, a perspectiva da pesquisa é que a criminalização do aborto provocado e aspectos morais envolvidos. Isso envolve o cuidado com as mulheres, mesmo no caso de abortos espontâneos. Ou seja, o processo de criminalização, ele faz com que mesmo mulheres que chegam aos serviços em aborto espontâneo sejam tratadas e julgadas como se ela tivesse um aborto provocado, que não é papel do serviço, mesmo assim, né? Julgar, mas de acolher e cuidar. Então, as complicações imediatas, o que a gente busca? Complicações que vão desde quadros leves, né, até morbidade grave, niermice e óbitos. Niermice são aquelas mulheres que quase morrem. É um conceito novo, né, das mulheres que
quase morrem, vão para UTI, tomam sangue, fazem esterectomia. Então, assim, não morrem, mas chegam perto da morte. São quase perdas, né? A elevada frequência e gravidade, né, que depende de quê? Da idade gestacional. Por isso, 12 semanas é fundamental. Porque a partir de 12 semanas você já tem um percentual de gravidade muito maior. Dos procedimentos abortivos utilizados, né, no aborto, se você tem um aborto inseguro, se você tem um aborto que se usa misoprostol, as complicações dessas mulheres são diferenciadas, né? Do contexto social dessas mulheres, quem pode paga, quem não pode vai na sorte, né? E a resposta do serviço de saúde no tratamento dessas complicações. Toda a pesquisa foi baseada na norma técnica, né? Então a gente usou a norma técnica como a base para ir em busca de informações, fazer todas as análises e usar a norma técnica como referência. Os objetivos, caracterizar o perfil das complicações ligadas ao abortamento e analisar os fatores associados à gravidez. Analisar a adequação e a qualidade da atenção prestada às mulheres admitidas por complicações de aborto no SUS, nas 3 cidades, como eu já falei. É um estudo transversal, mulheres a partir de 18 anos, porque antes de 18 anos a gente precisava de um consentimento da família, e muitas delas estavam ali sem que a família, inclusive, soubesse, né? 2.800 casos, esses dados vocês podem também olhar aqui. Foi um inquérito com essas mulheres, a gente conversou com as mulheres, fez um inquérito, né? Segundo, extraiu dados do prontuário dessas mulheres para comparar as informações. Fez observação participante, ou seja, passamos uma semana em 3 hospitais em cada cidade, olhando o que acontecia, como as mulheres eram tratadas, o fluxo do atendimento, e fizemos entrevistas com gestores de unidade, coordenações de centrais de regulação e SAMU. Então, aprovado pelo CONEP. Então, assim, um pouco dos resultados, né? Quem são essas mulheres? As mulheres tinham 27 anos, 50% pardas, 33%, quase 34% pretas, 57% completaram o ensino médio e 86% tinham renda familiar inferior a R$ 1.500, típico das capitais nordestinas, né? História reprodutiva. 23% eram primíparos, ou seja, era a primeira gravidez. 10% não tinha filhos, né? Embora tivesse uma gravidez anterior, então aquele já não era mais o primeiro aborto. 71% tinham até 2 filhos e 35,2% tinham um aborto anterior, dos quais 46%, quase 46% já eram abortos provocados, tá? Então, assim, trouxemos essa informação sobre religião, né? Quem eram essas mulheres, né, que estavam com complicações de abortamento, né, no serviço? 41% se declarou católica, 25% se declarou sem religião, 41% protestante, 20% pentecostal, 9% era espírita e umbanda, candomblé eram outras. Tá? Então, assim, para a gente pensar que a totalidade das mulheres, nem todas eram católicas, e sem religião, na verdade, a gente só tinha 25% dessas mulheres que estavam na pesquisa. Em relação à busca do atendimento, o que fez essas mulheres procurarem o serviço foi dor e sangramento. Essas mulheres chegaram no serviço com queixa de dor e sangramento, né? Mas buscando, a maioria foi para o hospital público, né? Em cada uma dessas mulheres, elas disseram que eles tiveram dificuldade, né, de chegar ao serviço, né? E a maioria por deslocamento e incluindo congestionamento. Esse gráfico, ele mostra quais foram as dificuldades institucionais, ou seja, depois que essas mulheres chegaram ao serviço, por que elas tiveram dificuldade de ser atendidas? 45% esperou muito para ser atendida, né? 27% as parturientas passaram primeiro, passaram na frente. Mesmo que elas estivessem sangrando, que elas estivessem com dor, independente de como elas estivessem,
parturiente passa na frente. Né? Tem mais, é como se a gestante, no serviço de saúde, ela tivesse um status superior às mulheres em abortamento, mesmo que as mulheres em abortamento estejam mais graves e mesmo que as mulheres em trabalho de parto sejam trabalho de parto inicial. Então, assim, 19% aguardou vaga, porque não tinha vaga, porque, como a gestante passa primeiro, a vaga ela passa a ser negociada. E outras dificuldades. O que é que elas disseram? Que ser preta foi um fator que explicou a dificuldade no acesso ao serviço. Tá? As condições de chegada. A maioria delas chegava em boas condições no serviço de saúde. 1 em cada 7 precisou de UTI, 48% chegou grave, das mulheres que chegou grave ou muito grave. 4,8% das mulheres chegaram graves ou muito graves. A maioria em Salvador. Salvador é a cidade onde as mulheres chegam graves, complicam e morrem mais. Do estudo todo, no período, a gente teve 2 óbitos em Salvador. Então, as complicações imediatas, né? A severidade dos quadros clínicos apresentados foi maior entre as mulheres jovens, 18 a 24 anos, as negras, as menos instruídas, as que nunca trabalharam e aquelas que declararam não estar em uma união conjugal. 26,4% declarou que provocou aborto. A gente sabe que esse dado é subinformado. Mesmo que a gente tenha usado uma urna solicitada a elas, mas elas disseram que é um dado subinformado. Né? A maioria em Salvador, São Luís, 22%, e Recife, 8,4%. 45% das mulheres declararam que não queriam engravidar à época que provocaram o aborto. A gente sabe que, por exemplo, no Recife, a gente tem uma pesquisa realizada no período recente, que 64% das mulheres que estavam grávidas, que estavam no 8º mês de gravidez, disseram que aquela gravidez em curso era indesejada. Então, se uma mulher, no 31 semanas, chega a afirmar que aquela gravidez é indesejada, aquela reação dela ou aquele sentimento dela antes dessa gravidez evoluir seria muito maior. Então, se a gente pensar nisso, isso é uma coisa muito, muito grave. Né? E 31% das mulheres não estavam em uso de contracepção. As taxas de complicações por aborto, de que essas mulheres complicam? De hemorragias, né? E de infecções. Os detalhes, em Salvador, você tem 39% de hemorragia e 82% de infecção. Ou seja, o que é que isso diz? A complicação por hemorragia, ela gera, de certa forma, um atendimento imediato. A mulher corre, todo mundo ajuda, a mulher está sangrando. A infecção é aquela mulher que fica com medo de ir para o serviço de saúde, esperando se resolver sozinha. Então, assim, mais uma vez, a gente tem Salvador tem uma taxa de complicação por infecção que é muito mais grave do que a hemorragia, porque ninguém está vendo, ninguém está sentindo, elas chegam mais graves. Isso confirma o dado de que porque é que a maior gravidade é em Salvador. Tá? Isso que é muito interessante, porque esse fluxograma, ele mostra assim, como é que acontece esse atendimento dessas mulheres, né? Então, assim, a gente tem esses elementos eles foram comuns nas 3 cidades, não só em Recife. Então, o que é que a gente tem de comum? Atendimento impessoal, com comunicação profissional usuária breve e rápida, sem explicação sobre o procedimento. As mulheres não sabem o que vai acontecer, ninguém explica, ninguém chega junto, ninguém diz o nome, ninguém pergunta o nome. Né? Diz respeito à privacidade das mulheres, se fala, se examina com as portas abertas, se comunica as coisas de uma forma completamente desrespeitosa, atitude de discriminação por parte dos profissionais, longa espera para a realização de procedimento, as mulheres ficam 24 horas com fome, porque o anestesista não quer fazer, porque principalmente se descobre que esses abortos são abortos induzidos, ou se ela diz.
delas ficam com fome sob a justificativa de precisa de um jejum. Eu já fui anestesista, você não precisa de um jejum de 6 horas. Você faz uma hack em cela e resolve um procedimento, né? Fora casos em São Luís de curetagem sem anestesia. Ainda hoje não, em 2010, né? Realização exclusiva de curetagem, só curetagem. Por quê? Porque é mais fácil para o profissional de saúde. A MIL, que é uma técnica muito menos invasiva, que não precisa de anestesia, inclusive. Ela não é feita por quê? Porque você precisa conversar com as mulheres, você precisa chegar junto da mulher, você precisa, é uma relação, uma pactuação para você fazer uma MIL. Você não precisa de uma anestesia, você não vai lá, tira a consciência da mulher e faz a curetagem, né? Então, isso é uma coisa muito grave, você dispor de um procedimento menos invasivo e escolher fazer um procedimento invasivo. Compartilhamento do mesmo espaço com parturientes, né? Que a gente acha que isso é uma perversidade, você botar uma mulher que abortou junto com uma mulher que pariu. E autoburocrática com poucas informações. Eu vi, ninguém me disse. Eu estava num dia e eu vi uma profissional. Quem é fulana aqui? Está de alta, pode ir embora. Você chega perto, sem olhar. E isso se repete, isso não é só em Pernambuco. Então, há distinções entre cidades, né? Entre as unidades e entre equipes. Mas isso é o que acontece no geral, César. Essa tabela é super importante porque a gente fez uma discussão com o Dr. Faundes no ano passado sobre o que a gente deve fazer para evitar o aborto. E a primeira coisa que ele coloca é aproveitar essas mulheres em abortamento, internadas por abortamento, e garantir a contracepção pós-aborto dessas mulheres. É assim que você que está no serviço profissional de saúde faz essa conduta. E o que é que a gente teve? O que é que a gente observou? Nas 3 cidades. Receberam orientação sobre cuidado pós-alta, 35%. Só Recife foi um pouco acima. 20% em São Luís. Tiveram agendada consulta de revisão pós-alta, 5% em Salvador. 4% em São Luís. Receberam informação sobre planejamento familiar, 3% no Maranhão. Contraceptivo prescrito com orientação e onde obtê-los? 1% no Maranhão, 7% no Recife, 14% em Salvador. Receberam orientação sobre o risco de gravidez imediata, 9% no Maranhão. Então, assim, o que o serviço está fazendo? Né? Então, se a gente quer evitar novos abortos, em vez de a gente colocar uma regra de criminalização, a gente teria que aproveitar essas oportunidades, que são oportunidades do serviço, para poder impedir, evitar, ajudar aquelas mulheres a não engravidarem de novo. Considerações finais. A atenção ao aborto nas 3 cidades encontra-se distante do que propõem as normas brasileiras e não as instituições internacionais, mas as normas brasileiras, das quais a gente compartilha, das quais a gente compõe, né? A gente trabalhou nessas normas, né? E também dos acordos assumidos pelo governo brasileiro na Conferência do Cairo, onde a discussão do controle populacional foi substituído pela discussão dos direitos sexuais e reprodutivos. Para quem não sabe, naquela conferência, o foco mudou. Acabou essa discussão de controle populacional, graças à participação dos movimentos de mulheres, não só do Brasil, mas de todos os países desenvolvidos, onde essa discussão já tinha avançado. Tá? ênfase na dimensão curativa do cuidado, né, o que a gente viu, fazer curetagem, curetar e se livrar das mulheres, né? Negligência na prevenção e nas ações que reforçam a autonomia das mulheres no processo de decisão. Recomendações. Posso? Pode. Vossa Excelência tem mais 1 minuto. Tá. Adoção pelos profissionais de uma postura ética independente de valores morais e religiosos, superando discriminação e desumanização no atendimento às mulheres. Adoção de normas técnicas menos invasivas, como a MIL, e em regime de hospital-dia. Essas mulheres não precisam ficar internadas o dia todo. Reorganização da rede hospitalar.
Garantir às mulheres o direito à informação e autonomia com acesso ao conhecimento aos contraceptivos para planejamento reprodutivo. Estabelecimento de parâmetros e indicadores de avaliação de qualidade. Avaliação regular da satisfação das usuárias, que é uma coisa que a gente não faz, né? Efetivação da Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher no SUS, né? Garantindo os direitos sexuais e reprodutivos, cumprimento dos compromissos internacionais de Conferência da ONU, das metas do milênio, Conferência de Política para as Mulheres, e garantia da laicidade do Estado com revisão da legislação vigente, né? Essa é a nossa conclusão. A gente acha que aqui a gente sempre agradece às 2.804 mulheres que fizeram parte, e eu queria também agradecer a oportunidade. Obrigada. Muito